Hoje nós vamos falar de um assunto que tem custado um pouquinho caro para nós e de fato é um desejo nosso que isso se expanda dia após dia sobre a igreja da nossa cidade. Obrigado, Senhor. E quem sabe podemos cooperar com esse avanço. Queria começar com o texto de Malaquias, capítulo 4. Bom, por que desse texto? Por que desse tema? Não sei se vocês viram, esta semana saiu uma sentença no Superior Tribunal Federal sobre a liberação do aborto em um caso específico, não é uma lei ainda, é uma decisão de um processo, autorizando o aborto até o 3º mês de gravidez. Claro que existe um negócio chamado jurisprudência no meio jurídico. Quando um juiz toma uma decisão, essa é conhecida uma jurisprudência, ou seja, com base na decisão A, ela encabeça várias decisões depois. Então, não é um projeto de lei ainda, mas pode se tornar uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É um meio que se justifica a mesma sentença em mais de um processo, mesmo antes de ser lei, de ser código de processo penal, de ser código de processo civil. Inclusive, quando eu trabalhava no tribunal, nós tínhamos esse programinha chamado jurisprudência e conseguia captar as principais sentenças e colocar num banco de dados para basear, para ter como base, o juiz ter como base para dar outras sentenças. Então, de fato, acendeu um alerta. Sim ou não? Acendeu um alerta assim em você? Quem aqui já teve 3 meses de vida? Alguém? Obrigado. Jesus tinha menos de 3 meses na barriga de Maria, quando a sua presença fez João Batista estremecer na barriga de Isabel. Ela foi cheia do Espírito quando Jesus tinha menos de 3 meses. Ou seja, se tivessem esse raciocínio e quisessem tirar Jesus, né? Então, de um lado eu vi isso nessa semana. Quantos acompanharam isso, assim, minimamente, as notícias? E os cristãos? Tinha gente crente a favor do aborto. Não vou entrar no mérito dos casos, dos possíveis entendimentos mas eu vou lutar pela vida. Incondicionalmente lutarei pela vida. Pastor, mas e no caso do estupro? Mesmo assim, eu tentaria uma via psicológica social de acolhimento. Em último caso, eu pensaria nisso. Eu tentaria. Então, nós vimos muitos cristãos se posicionando a favor, não sei com que base. Para mim, morte é morte, vida é vida, não tem jeito. E também, de outro lado, eu vi muitos cristãos escrevendo assim na sua timeline, que me incomodou profundamente. Se você pensa em abortar, pode ter o neném, que eu vou adotar. Bom, isso foi de péssimo gosto, mesmo que tenha algum fundo de predisponibilidade. Por quê? Porque se eu for levar em consideração esses termos que foi colocado, isso é crime, isso é adoção à brasileira, isso é combinados.
Isso é jeitinho brasileiro de pegar o filho do outro. Isso é crime. Então, eu vi uns profetas aí colocando lá, e eu chamei, falei assim, olha, talvez você goste de Ibope, mas o processo é mais embaixo. O que você está falando aí, alguém pode falar que é uma apologia ao crime e tráfico de crianças. Então, muito cuidado. Não é por aí. A via judicial, existe um cadastro. E outra, por que você não entrou na fila antes? Por que agora você esperou esse... Né? Vamos seguir um caminho coerente. E aí veio o coração de partilhar isso. Malaquias capítulo 4. Estamos juntos, Alex? Então, já estava... Ok. Malaquias 4. A partir do versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Presta atenção. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Mas Elias já tinha sido enviado, sim ou não? Quando Malaquias escreveu esse livro, foi antes ou depois do envio de Elias? Foi muito depois. Ou seja, que Elias é esse que seria enviado se Elias já tinha nascido e morrido? E é muito interessante, meus irmãos, perceber que a maneira como a gente fecha um ciclo, principalmente na nossa vida, determina muito de como abrimos o próximo. Se você não fecha coisas bem, normalmente você não abre bem. E como se fecha o Antigo Testamento é, no mínimo, preocupante. Porque o profeta está falando que existe uma possibilidade de maldição. E ele diz o seguinte: esse ciclo de livros fecha-se com a possibilidade de uma maldição sobre toda a terra. E é exatamente o carro-fundo, o carro-chefe para a abertura do Novo Testamento. O Novo Testamento inicia-se na tentativa de ser resposta ao que foi fechado. Então aqui nós concluímos um ciclo e se propõe um novo ciclo, e esse novo ciclo tem que se propor a ser resposta para aquele primeiro. E aí nasce a palavra, aparece para nós mais agressiva a palavra maldição. E a pergunta é, qual é a maldição? Estamos juntos? Qual é a maldição? Alex, qual é a maldição? Está escrito. A maldição é: se eu não converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, eu ferirei a terra com maldição. Nasce o conceito, pessoal, muito explícito de orfandade no Antigo Testamento, lá no início, mas aqui no final é realçado o conceito de orfandade. Nós vamos entender aqui um pouquinho hoje de onde vem muito desse conceito, inclusive na nossa vida, inclusive a partir de nós. O que significa orfandade e o porquê ela existe, como ela existe. Orfandade, pessoal, significa a maldição, né? Algo que foi totalmente destruído, corrompido, perdido valor. Orfandade significa toda privação ou ausência desse referencial paterno. Alguém que perdeu os pais, foi privado de paternidade, de amparo, de proteção, resultando em um sentimento de abandono, desamparo e carência de vazio interior. Isso é orfandade. Tá bom, David, mas de onde veio essa orfandade? Pode passar. Gente, orfandade, o conceito bíblico de orfandade nasce com a representação de uma entidade chamada Moloque. Quantos já ouviram falar de Moloque?
Moloque é uma entidade que tem no Antigo Testamento, desde o seu início, que ela assume o papel principal de conceito da orfandade. Moloque era um deus pagão cultuado pelos amonitas. Sabe os Amon, filhos de Amon? Moabe e Amon dão origem a duas tribos, duas classes, né? Os moabitas e os amonitas. E a marca dos amonitas era o culto a Baal e o culto a Moloque. E o que tinha nesse culto a Moloque? Olha isso. Eles tinham Moloque, né? Tinha o braço na forma de um altar, garganta aberta. Você vê que por dentro do peitoral dele ali, ó, tá dando para ver um fogo. O fogo sobe, né, por dentro dele. E um ventre em chamas, onde o sacrifício que era feito a Moloque era colocar crianças vivas, recém-nascidas, dentro desse ventre, para queimar. Isso era o culto a Moloque. Moloque também solicitava dos seus adoradores abominações de desejos sexuais pervertidos, bestialidade, incesto. O que é incesto? Quando há abuso entre pai e filho, né? Ou relação entre um primeiro grau muito aguçado. E também ele solicitava consulta a médiuns, trazendo destruição à sociedade e principalmente para famílias já formadas. Ele não queria, ele não amava, o trabalho de Moloque era destruir famílias e não deixar que se concebesse novas famílias. Isso é Moloque. Essa é a origem da orfandade. Mas o que a lei de Moisés fala a respeito de Moloque? Está lá em Levítico 17, 7. Vamos construir um pouco. Levíticos 17, 7. Olha o que a lei falava sobre o culto a esse tipo de Deus. Levítico 17, 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Isso é o que a lei dizia ao povo de Deus. Não adorem a nenhum Deus, principalmente a Moloque. Moloque é abominação a Deus. Mas na prática, Alex, presta atenção. Na prática, o rei Salomão edificou um altar para Moloque. Quem foi Salomão? Foi o filho de Davi, o terceiro rei dessa novo estado de Israel, chamado monarquia, né? Antes era tribal e passou a ser, depois juízes, depois monarquia. 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Salomão, sabe o que Salomão faz? Levanta um altar a Moloque. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 6. O rei Acás sacrifica o seu próprio filho a Moloque. Esse é o povo de Deus, pessoal. 2 Reis 16, 3. O povo de Israel começou a cultuar Moloque. Ezequiel 36, 23, 37. E o povo de Judá e Benjamim na separação das tribos, 2 tribos ficam juntas e 10 outras tribos ficam juntas. Do lado de cá, Judá e Benjamim, conhecida como a tribo de Judá. Essa tribo começou a cultuar Moloque, gente. A tribo a qual Jesus linhagem de Jesus, sacerdote. Essa tribo começou a cultuar Moloque. Qual foi o resultado disso? Pode passar. Fica olhando para mim que eu faço assim, aí você passa. Nós chegamos, desde a cultura antiga, num legado espiritual de orfandade, gente. Israel começou a ser assolado por orfandade. E esse legado de orfandade aponta para uma cultura de orfandade, que é uma herança cultural. Como é que você constrói cultura?
com uma ação hoje, que se torna uma ação amanhã, que se torna uma ação coletiva depois de amanhã, que se torna uma cultura depois de amanhã. E a orfandade foi se tornando uma cultura em meio ao povo. E qual é o efeito resultando num efeito de orfandade? Eu fiz uma pesquisa e 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 30%. O Marcos Borges Scott, não sei se alguém já ouviu falar, ele diz o seguinte, que o Brasil é uma nação que sofreu um estupro. Portugal chegou aqui e arrancou de nós o que a gente tinha de melhor. O outro povo chegou aqui e arrancou de nós o que a gente tinha de melhor. E o cenário mundial, o Brasil é a mulher abusada. E só depois começam a reorganizar suas razões. Ele fala isso. E isso bate com a nossa realidade. De fato, o Brasil é uma nação abusada, uma mulher abusada e largada pelo caminho. Por quê? Porque 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Esse legado que começou com Moloque lá atrás, continua reinando, imperando. Tanto é que o tribunal, ano passado, fez um mutirão para reconhecer paternidade de graça, né? Fazer DNA de graça e emitir novas certidões. Uma intervenção de um homem de Deus aí. Por quê? Porque o Brasil é uma nação órfã. Carrega a orfandade nos seus alicerces. Isso é muito agressivo para todos nós. Pode passar. Toda pessoa que foi castrada do relacionamento com os pais é capturada pelo sentimento de orfandade. Orfandade é um dos níveis agressivos de rejeição, porque uma pessoa pode ser acometida. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. É aqui que se perde, pessoal, essa capacidade, essa referência de quem é pai. E isso não é uma conversa só para mulheres, que pode ter filho sem pai. Não. É uma conversa, inclusive, para nós homens, de que tipo de pai que nós somos. Por quê? Porque a cultura de orfandade é um espírito, é um sentimento que pode acometer pessoas até com o pai dentro da casa. E o que nós temos visto por aí, as experiências das pedagogas, etc., são famílias teoricamente tradicionais, pai, mãe, filho e filha, mas os pais são órfãos. Mas os filhos são órfãos. Os pais não dão a devida paternidade e a devida maternidade. Isso não está distante de nós, não. Se eu pedisse para você levantar a mão, se você sentiu falta de alguma coisa de herança do seu pai para com você, certamente você levantaria a mão. Se eu perguntar se você acha que você perdeu o seu pai muito antes do tempo, que você precisava um pouquinho mais, possivelmente você se viria nesse lugar. Se eu perguntasse aqui entre nós, se você é filho de famílias que não tinha a construção tradicional, pai e mãe, você ia perceber que falta tempo, falta cenários que o seu pai poderia construir com você. Espiritualmente, pessoal, isso é o nosso maior bloqueio com Deus. Até você conseguir entrar dentro da pessoa e desconstruir o que ela chama de pai, baseado nas referências que ela teve, para ela conseguir olhar para Deus e falar, o Senhor é o meu pai. Eu tive uma aluna e um dia ela orando, ela falando, Senhor, Deus. Aí eu chamei ela no canto e falei assim, Ele é o seu pai. Não ore como se Ele estivesse lá, ore como se Ele estivesse do seu lado como seu pai. Ela falou, professor, eu não consigo. Eu nunca falei essa palavra.
porque eu tenho ódio do abandono do meu pai, do que o meu pai fez comigo. E se Deus for pai, eu não quero mais Deus. Porque se for para ser pai igual foi meu pai, eu não quero. Gente, isso é um bloqueio que a gente não faz ideia da dificuldade de desconstrução do cenário paterno que precisa ser feita. Por quê? Porque a criança, no seu espírito mais cognitivo, aonde ela se sente mais vulnerável e acolhida ao mesmo tempo, é no colo do pai. E você pode perceber que uma criança que não teve pai escorre entre os dedos características e deficiências que ela deseja profundamente. Isso pode desembocar em vários desvios de caráter, desvios relacionais, desvios emocionais. Por quê? Passa um. Porque eu fiz esse desenho aí para a gente entender um pouco como funciona a ideia. Nós estamos ali, somos os filhos. E quando nós vamos olhar para Deus Pai, que está à frente de nós usamos uma lente, que é aquilo que está no meio. E a nossa lente do nosso óculos são nossos pais naturais. É o que a teologia chama de modelo natural da paternidade. Toda vez que você fala a palavra pater, pátrio, pai, para Deus, o filtro que sai essa palavra é o seu pai. É isso ali. Esse é o modelo natural. Deus Pai é uma realidade espiritual podendo ser experimentada na vida cotidiana. Mas isso passa por um modelo familiar, um arquétipo, uma maquete, que é a nossa família, que é a presença do Pai. Agora, e quando há distorção? Olha lá o que acontece com a lente. Quebrou-se a lente. Você logo vai ter uma visão distorcida e não vai conseguir ver mais Deus Pai. Sim? Quando eu estou falando, alguém está entendendo? Olha onde nós vamos chegar. Esses pais naturais geram áreas de distorção. Gente, isso aqui é muito grave. Áreas de distorção. Quais são essas áreas? Pode ir. Mais um. Olha o que, quando falta a lente exata da referência do nosso Pai, olha as áreas da nossa vida que pode ser afetada. Algumas delas. Autoridade. É uma pessoa insegura. Ela quer fazer tudo para ser aceita. Ela não se impõe. Por quê? Porque ela tem medo, porque ninguém nunca afirmou onde ela pisa. Falta aceitação. E aí ela é o que a pessoa deseja dela, porque se ela mesma não se aceita, ela tem que ser aceita pelo outro. Aí ela vai se desfigurando para ser aceita. Falta amor. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa muito especial, muito querida, crente, família espetacular, e ela falou assim, eu no fundo sou terrível, eu quero matar um. Aí eu entendi. Falta pai. Faltou o pai. Afetividade. Pessoas muito encabuladas, não toquem em mim. Comunicação, pessoas muito acuadas, muito fechadas. É difícil entrar. Não te olha no olho, desvia o olhar toda hora. Ensino, se acham impróprias para repartir algo, porque não tem segurança no que vive. Provisão, essa aqui pega. Pessoas que não conseguem confiar em Deus como Pai, porque nunca foram supridas pelo Pai. Casou com um homem, mas o homem não é macho. Não põe o pão dentro de casa. Logo, você tem que lutar com o seu braço.
Quando essa dinâmica passa para a dinâmica espiritual, você não depende mais de Deus, você depende do seu próprio braço. Pega a graça, coloca no envelope e... Entende? Generosidade, fidelidade, confiança, atenção. Pessoa sem pai é carente de atenção. Presença, solicita presença. Quando abrimos nossos olhos, pessoal, para os nossos pais, abrimos os nossos olhos para Deus. Se você me contar um pouco como foi o tratamento seu com seu pai, já conseguimos ler um pouco de como é a sua relação com o próprio Deus. A orfandade é fruto desse estado de desilusão com o pai paterno. É o modelo de autoridade mais importante que se diluiu e que desconstrói a sua capacidade de aceitar Deus como Deus. Logo, você tira a capacidade de confiar em Deus como Pai. E aí você está a um passinho do ceticismo. Por quê? Porque o ceticismo é o cético, é aquele assim, Deus, né? Deus. Mas eu tenho que trabalhar, porque Deus não vai cuidar de mim. É cético. E o ceticismo, você está a 2 passos, não do paraíso, mas 2 passos do ateísmo. Porque o ateísmo é o seguinte, existe Deus, só que Ele te abandonou, viu? Ele é mau, Ele não cuidou de você. E aí você está a 1 passo do satanismo, porque o satanismo é o quê? Existe Deus, Ele é pai, só que você não é filho. Por quê? Porque ele não tem capacidade para ser pai, ele não é um bom pai. Na verdade, ele não ama ninguém. Aí você se abraça com o capeta e vai viver longe de Deus. Filhos sem pais. Quando não se voltam ao ateísmo, aquelas pessoas que conseguem ficar ainda com um pouquinho de fé, possivelmente são capturadas por ambientes com muita religiosidade e vivem à margem do mundo real, com uma espiritualidade subversiva e colocada num lugar onde não tem vida cotidiana, tem um outro lugar chamado Deus. Então você faz campanhas, você faz isso, faz aquilo, e quando você entra lá, é um êxtase que você não lembra da sua vida. Não toca nas bases. Mas daqui a pouco, você sai de lá e volta para aquela vida comum de tanto sofrimento. Conhece alguém que tem essas áreas aí? Alguma coisa? Talvez você mesmo? Pode passar. Sintomas de uma autoimagem negativa. Autorrejeição. Gente, eu não sei se é porque meu óculos, esse assunto está muito esses dias, mas meu óculos, minha lentezinha lá, eu estou vendo coisa onde não tem. Mas o que tem de gente se autoflagelando, se automachucando. Crianças se autoferindo por rejeição de si mesmo. Não está no gibi. Pessoas que comem, vai lá no banheiro e vomita. Pessoas que estão todas machucadas, usam roupa só fechada, pode procurar, está lá dentro. Crianças com blusas muito tampadas, pode procurar. Às vezes nem é abuso do pai ou da mãe, é a própria criança em autorrejeição. O que é autorrejeição? Pessoas que não se aceitam e, consequentemente, não aceitam aquilo que Deus deseja para ela. Deus é dentro dela. Rejeita outras pessoas. Quem está ferido, fere. Certo?
E quem é rejeitado, rejeita. É básico. Tem dificuldade em seus relacionamentos com excesso de críticas. Quando a gente discorda de uma pessoa e ela manifesta quase o demônio, às vezes não é demônio. Às vezes ela não se aceita como não ser a verdade. Porque ela construiu uma autoimagem que você talvez discordou do que viu, ou está tentando mostrar para ela que tem algo diferente ali. E ela surta. Por quê? Sai do ambiente seguro. Ela nega a perspectiva de Deus. Se fala de Deus, ela até... Deus, né? Todo mundo crê em Deus. Deus é de todo mundo, né? Não estou falando desse Deus. Estou falando do Deus Pai. Não conheço. Nunca vi. Nunca me relacionei. Isso gera, pessoal, uma grande crise de credulidade. Pode passar. Moisés sofreu com isso, viu, gente? Moisés, por causa do passado dele, do que as pessoas achavam dele, quando Deus chamou ele para fazer o que ele tinha que fazer, qual foi a resposta primária de Moisés? Eu não sou capaz, eu não tenho crédito, sou pesado de língua, sou fraco. Por quê? Porque não tinha a presença do Pai dando um tapa nas costas, falando assim, vai. Entende? Jeremias, quando Deus chamou ele para fazer, ele falou o quê? Ele já era adulto, viu, pessoal? Tinha idade adulta. Ele fala, eu não passo de uma criança. Olha bem, normalmente nossas crianças, eu estou 2 adolescentes, eles já se posturam como mais, né? A ideia é o estilingue para frente. Jeremias fez o contrário. Por quê? Porque não teve desenvolvimento paterno. Não ensinou. Ele não sabia quem ele era. E Gideão? A nação está oprimida e ele olha para a casa dele e fala assim, mas como pode eu sou o menor da minha família, Deus me escolher? E é mais ou menos assim quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, sim ou não? Eu não sou capaz. Quem sou eu? Tá bom, David, mas existe proposta de restauração? Existe. Lucas capítulo 1, 17. Lucas 1, 17. Gente, por favor, entendam esse texto com um outro olhar. Talvez você nunca percebeu isso. Mas olha o primeiro capítulo de um evangelho que abre também essa jornada do Novo Testamento. Lucas 1, 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Uau! Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O assunto que fecha Malaquias era, eu enviarei o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E qual é o assunto que abre o Novo Testamento? João Batista, no espírito de Elias, falando de coração de pais para filhos, e preparar um povo. Uau! Está vendo? A maneira como a gente fecha um ciclo determina como a gente começa o outro. Fechamos o Antigo Testamento desse jeito, agora abrimos como resposta àquilo que foi solicitado. Isso é um Deus coerente, é um Deus que pensa, que raciocina, que tem uma metodologia, que tem um caráter, que tem uma vontade soberana sobre tudo. Esse é o nosso Deus. Isso aqui é a proposta de restauração, preparar um povo. E qual povo? O que tinha como marca desse povo? Um povo onde o filho reconhece o pai e o pai reconhece o filho. Que legal. Trocando em miúdos, João Batista, assim como Elias,
imbuído de uma mensagem poderosa e destemida, convocando os seres humanos aos mais sinceros e absolutos arrependimento deliberado do seu pecado, ou do seu pecado deliberado, e tendo como missão primária estabelecer família. Pai, filho, filho, pai. Uau! Tem a ver com gerar pessoas de reino. Família para as demais famílias da terra. Por quê? Se isso acontecer, a gente quebra o ciclo. Entende? Olha lá o ciclo, ó. Se não acontecer, meus irmãos, ó, você entra numa parada de julgamento. Quantos conhecem essa palavrinha aqui? Você fica se julgando e fica em ciclo. Isso é um ciclo de repetição que a gente chama. Isso, se não for quebrado, e vai ser quebrado como? Com essa palavrinha mais difícil para mim do Novo Testamento. Com perdão. Muito difícil isso aqui, pessoal. Perdoarmos. E aí sim, abriremos um novo ciclo e a possibilidade de um novo legado. Está claro? Qual é a proposta do Novo Testamento? Pai, filho, filho, pai, para que haja um novo legado sobre a face da terra. Tá bom, David, mas quem que é o modelo? Deus como pai e o filho como filho. Esse é o modelo. Ele enviou o seu próprio filho como modelo do que é ser filho e nos mostrar o que é reconhecer o nosso próprio pai. Cara, isso é libertador. Porque você pode nunca ter tido pai. O exemplo da relação do filho com o pai está aqui e você pode experimentar um novo ciclo, um novo legado. Que coisa linda. Ele poderia só ensinar a respeito da paternidade. Não, ele desceu aqui como filho e como pai e falou: aprenda-te de mim. Olhe como eu me relaciono com o pai. Vem junto. E eu, o pai e você seremos um. Que isso, cara? Uma família. Isso é muito lindo, pessoal. Paulo trabalha isso, essa paternidade lá em Efésios, capítulo 3. Estamos juntos? Está sendo de valor para vocês? Sim ou não? Estamos construindo ainda, tá? Não chegamos no ponto. Introdução. Efésios 3, 14. Olha que legal aí, Paulo orando. Veja que por trás do que Paulo vai falar tem um fundo. Olha só. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo se coloca de joelhos a Deus como Pai, Efésios 3, 14. E ele diz: a favor da família, a qual toma o nome do Pai. Todas as famílias tomam o nome do Pai. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Pode passar. Paulo usa a palavrinha chamada pátrio, que significa que retrocede a algum progenitor ou origem comum. Vai precisar de um pouquinho de raciocínio aqui agora, tá? Por favor. Um pai onde toda a família toma a sua paternidade. Vai ouvindo. Todo o conceito de pai foi gerado a partir de Deus como pai. E ele usa uma palavrinha aqui muito legal. Ele diz que toda a raça paterna na face da terra se designa de um mesmo grupo social. Pater, pátrio, pai. Que deve sua existência a um mesmo antepassado masculino. Ou seja, todo ser macho provém de um mesmo pai. É isso que ele está dizendo. Deus
como Pai e eternamente como Pai, tendo o Filho como eternamente Filho, nos deixou o modelo, dizendo que todo, o José Vitor, o Gabriel, o Rodolfo, o Carlos, o Juninho, o Thales, toda a paternidade na face da terra provém de um mesmo lugar, do mesmo Deus. Isso é muito legal, pessoal. Efésios capítulo 1, versículo 4. Agora vocês vão se assustar um pouquinho, que eu achei essa palavra espetacular. Passa aí. Mais um. Isso. Efésios 1, 4. Um texto que os presbiterianos gostam muito. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação, olha que coisa louca, pessoal. A palavra fundação significa catabole, que significa o depósito do sêmen viril no útero. Ou seja, antes da concepção do mundo, Deus Pai é progenitor de um plano, de um propósito eterno para todos os homens, finalmente cumprido em Cristo. Cristo sendo o Filho, apontando que todas as famílias que nasceriam sobre a terra vêm de uma mesma origem, de um mesmo sêmen masculino viril, colocado dentro do mesmo útero. É uma linguagem metafórica do plano da família que nasce em Deus. Deus já era essa família e dá a origem, a própria essência dele. E quando ele usa a palavra predestinou, ele tem a ver com um decreto que Deus fez desde antes de sermos criados. Ele já pensou em sermos família, em um homem ser pai à imagem do pai e sermos filho à imagem do filho. Cara, ele é muito legal. Porque se essa essência não estivesse em nós, a capacidade seria muito diminuída. Esse princípio diz que antes da fundação do mundo, Deus propôs em si mesmo um destino a todos os homens. Algo resolvido e conhecido por ele antes da fundação do mundo. Sermos família para as demais famílias da terra. Quebrar o legado de orfandade. David, de onde vem o conceito de orfandade? Volta um, Alex. Vem aqui, ó. A origem paterna de Deus é conhecida justamente na origem que ele se desassociou de Deus. Voltando lá um pouquinho na essência. Gênesis capítulo 1. Ele nos cria e fala, dominai a terra, sujeitai-a. Mas antes ele fala o seguinte, multiplicai-vos. Sim ou não? Essa é uma parte que a gente gosta. É ou não é? Maria Fernanda. É uma ordem do Éden. Multiplicai-vos. A essência do primeiro chamamento do ser humano é multiplicai-vos, seja família. Ponto. Depois, domine e sujeite a terra. Que legal. Vem de um mesmo lugar. Só que nós chegamos num lugar que nós escolhemos sermos nós por nós mesmos, sim ou não? Olhamos para esse Deus Pai que nos criou e falamos, até aqui o Senhor veio comigo, a partir de agora eu vou sozinho. Não é isso? Caímos, pecamos, perdemos a capacidade de ser em Deus, certo? A queda nos desfigurou relacionalmente. Lembra quando o homem está perdido no jardim e Deus sai à procura dele e faz aquela perguntinha? Onde estás? E eu tenho dito que essa palavra tem sido dita até hoje, né? Porque a gente tem mulher que não é mulher, tem homem que não é homem,
Tem criança que não é criança, tem filho que não consegue ser filho, tem pai que não é pai, não é isso? O homem está se escondendo até hoje, não é assim? Só que Deus propunha relacionamento e foi atrás desse homem, encontrar com ele na viração do dia, como ele fazia todos os dias. Papai, né? Foi lá encontrar. E o homem não estava lá, certo? Fugindo, escondendo, medo. Por que você se escondeu? Tive medo. Medo. Ele nunca tinha tido medo antes, agora tinha medo, porque ele não estava mais com o pai. Sem o pai, medo. Com o pai, não tem medo. Uau! Até que Jesus dá o proto-evangelho. A teologia chama de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. Qual que é a promessa de Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Falando para Eva. Pergunta, Eva tem descendente? Sim ou não? Quem tem o sêmen? É Adão ou Eva? Adão. Eva é incapaz por ela mesma de ter descendente. Por quê? Porque Eva só tem o útero para gerar. O descendente vem de Adão. Só que Maria não vai precisar de sêmen da terra. Porque lembra da palavra catabole, que existia um sêmen que encheria pelo Espírito Santo Maria, ela não dependeria. Lá em Gênesis 3,15, Deus já falou, você terá descendente, Eva, lá em Maria. Porque nenhum homem a tocará, será meu sêmen. É como se Deus estivesse colocando a essência dele dentro de Maria. E foi exatamente o que aconteceu. Maria gera sem sêmen humano. Não é isso? Eva recebeu uma profecia em Gênesis 3,15 que se cumpriu no Novo Testamento em Maria, que concebeu a vida a Jesus, Filho de Deus, por nascimento virginal, sem nenhum contato com o homem. É a única mulher da história que tinha descendente. Quem tem descendente somos nós, homens. Vocês têm o como gerar. Eva não. Eva apontava para Maria, que receberia o descendente. Por isso que ele fala, a tua descendência. Você ferirá o calcanhar, mas a tua descendência esmagará a sua cabeça. De quem que ele estava falando, gente? De Jesus. Jesus esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Por que você acha que durante toda a história eles perseguiam, e aqueles relatos, né, de perseguir o macho, o filho homem? Lembra? Mata todo primogênito. Por que você acha? Qual era o medo por trás? Qual era a profecia? Virá um filho, esmagará a sua cabeça. Logo, se eu matar todos os primogênitos, não tem capacidade da minha cabeça ser esmagada. Então, de fase em fase, a orfandade foi se repetindo. Por quê? Porque eles não queriam que o filho nascesse. O que Herodes, como é que chama aquele cara lá do Novo Testamento? Mandou fazer na época que Jesus nasceu. Que José e Maria teve que mudar de cidade e ficar correndo dele. Matar o primogênito. Sim ou não? O mesmo Espírito que estava lá em Êxodo, matando os primogênitos, estava ali em Novo Testamento, querendo deixar que nascesse o filho que esmagaria a cabeça. Passa um. E ele usa uma última palavrinha lá em Efésios 1, que é adoção. Agora nós vamos começar a entrar no assunto. O que é adoção? Adoção é estabelecer de novo como filho, segundo o seu propósito eterno. Pode passar.
Gente, eu desenhei isso aqui para você entender um pouquinho. Vamos lá. Estão comigo? Sim ou não? Isso aqui pode mudar a sua vida, viu? Guarde isso, guarde esse desenho. Existia um propósito eterno de Deus. O propósito era ter uma família. Vamos junto. Essa família habitaria no jardim. Como é que chama o jardim? E Éden significa prazer. Um jardim do prazer. Uau! Escolhemos a queda, sim ou não? Escolhemos ser sem Deus. Caímos. O homem saiu fora do propósito. E esse homem fora do propósito só tem um caminho. Qual é o caminho dele? Morte eterna. Esse é o único caminho que você consegue achar por você mesmo. Porém, Deus enviou o seu próprio Filho para aqueles que não estavam mais sendo filho, se tornassem filho novamente. Por isso que Jesus é chamado do primogênito de toda a criação. Por quê? Porque ele passa a ser o primeiro filho de novos filhos. Significa, guarde bem, que você aqui na queda não era mais filho. Você era só criação de Deus. Filho novamente precisaria da morte do próprio Filho Deus. E é isso que ele faz. Nos envia Jesus para morrer numa cruz, nos salva. E o que ele faz? Nos devolve de novo ao propósito. Nos coloca no caminho certo de novo. Qual era o caminho certo? Ser filho. E esse ser filho apontaria para uma filiação, uma herança. Não é isso? Co-herdeiros com Cristo. Não é assim que Paulo nos chama? Habitar novamente no jardim tendo uma família. Sendo família, manifestação dos filhos de Deus. A criação não aguarda isso? Ou a criação aguarda a manifestação dos pais? Não. A criação aguarda a manifestação daqueles que entendem que tem um pai e que entendem que são filhos. Bom, estou dizendo que você foi gerado como filho, mas aqui você deixou de ser filho. E aqui você foi adotado como filho. Você não merecia mais. Não é uma casa sua. É uma casa que você perdeu o direito de habitar. Mas alguém foi lá, estendeu os braços e te pegou de volta e falou: habite de novo, é sua por herança. Eu dou a minha parte para você, eu morro no seu lugar. Você foi, volta uma. Você foi huiotesia, que quer dizer estabelecer de novo como filho. Você foi adotado. O reino de Deus é um lugar onde quem vai entrar tem que ter sido adotado. Tem algum judeu aqui? Messiânico, um judeu raiz pura, raça pura? Alguém entre nós? Não? Significa então que você não era raça eleita, Antigo Testamento? E que ele fechou a videira e abriu uma possibilidade para você ser filho, e você foi enxertado como gentio na mesma videira e assumiu uma posição de filho por herança? É isso que significa? Bom, se isso faz sentido para você, eu estou dizendo, e eu estou à frente de todas as pessoas que se dizem filhos de Deus hoje, devem ser adotados. Porque se você não for adotado, você não é filho. Sim? Pergunta. Pode passar. Faz mais uma. Por que você não adota? Se você foi adotado, por que o preconceito? Nós, cristãos,
temos essa paulada para conviver, sabe por quê? Porque não tem escape. Nós somos a raça de gente cristã que não temos para onde correr. Que eu sabia dessa informação e no dia que eu vi a causa materializada na minha frente, poder e autoridade. Gente, sabendo dessa revelação, o dia que eu vi a causa manifesta na minha frente, eu não tinha para onde correr. Sabe por quê? Porque a causa era o espelho de quem eu era. Deu para entender? Não, né? Quando eu olhei a causa, eu falei assim, eu era isso, cara. Alguém fez isso por mim. Eu não tenho para onde fugir. E não é por isso, é por amor. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. E se tornou filho, primogênito entre muitos irmãos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas Ele foi o primeiro. Antes de Jesus não tinha mais filho. Todos perderam a posição de filho. Jesus devolve a posição de filho e nos dá a oportunidade de ser filho de novo. Uau! E por que a gente bate essa mensagem para a igreja? Porque se a igreja entender isso e manifestar a adoção física, ela estará apontando por um princípio espiritual. E se ela alinha espiritual com o natural, céus e terras se encontram. É isso. Adoção é só isso. Adoção é só isso. Não é o romanticismo. Não tem nada de romântico. É o drama da cruz. E se você entender a cruz para a sua vida, você entende a adoção. Que você não era filho, se tornou filho, e Ele te concedeu de volta um lugar que você não tinha direito. Você não tinha direito ao nome de Deus, você não tinha direito à casa de Deus, você não tinha direito à herança de Deus, e Ele te coloca lá como se você nunca tivesse perdido o direito. Você é filho. Gente, lá nós estaremos sentados à destra do Filho, cara. Entendendo? O Filho com os irmãos à sua volta. Filho, filho. Adoção. Adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais ou parentes, salvo o impedimento matrimonial. A adoção é um instituto do direito da família, que, por sua própria natureza, não admite condições. Além disso, é um ato de amor, e verdadeiro amor não impõe condições. Por que você pensa se, por quê e para quê, quando você pensa em adoção? Perguntinha, Deus olhou condições para mandar Jesus para te salvar naquele momento? E quando Ele te salvou, você era um bebezinho de colo, branquinho, de olho azul, igual a gente quer adotar? Ou você era um quase demônio? Era alguém obstinado a pecar? Ok? Quase demônio. Obstinado. Certo? Obstinado. Aí Deus foi lá. Deixa eu ver se eu adoto. Roberta? Vamos ver. Vou pensar mais um pouco. Foi assim? Deixa eu ver se ela merece. Deixa eu ver se ele é bonzinho. Deixa eu ver os critérios. Deixa eu ver o porquê. Deixa eu ver o para quê. Deus não fez assim para adotar a gente, pessoal. Deus simplesmente fez. Chegou a parada na frente dele, Ele fez. Ele viu uma mínima frestinha no nosso coração para nos encontrar, Ele entrou com um machado. Não é? Abriu o buraco, falou, nasça de novo, você é meu filho. Bom, tem uma criancinha ali com uma plaquinha. Pode passar. Palavras últimas. Indignações. 2 pontos.
Hoje nós temos 44 unidades de acolhimento ou abrigos aqui em Belo Horizonte. 44. Em torno de 700 crianças abrigadas ou em situação de acolhimento institucional, como todos gostam. Certo? Eu fiz uma pesquisinha e o último dado que tem é de 2013. Em Belo Horizonte, nós temos 24,6% da população evangélica. Isso resulta em 551.300 pessoas crentes. Belo Horizonte. Continha básica. Estima-se que hoje nós somos em torno de 700 mil pessoas evangélicas só em Belo Horizonte. 700. 2013, 551. Não para de crescer as igrejas? Sim? 700. Em torno de 700. Se nós formos 700 mil, não ficou muito feio. Quantas? 700, peraí. Se nós formos 700 mil, são quantas crianças em média em situação de acolhimento? Dividido por 700. Se você fizer essa conta, a conta é a seguinte: eu precisaria achar uma família entre 1.000 pessoas evangélicas, uma em 1.000, para acabar com o problema da orfandade na nossa cidade. Certo? 1.000 pessoas, eu vou achar uma para acabar com o problema na cidade. Tá bom. Eu peguei um dado ali que, atualizado, semana passada, essa comunidade ela tem 72.931 membros. Uma igreja. Vou arredondar para ficar mais fácil. 70 mil membros dividido por 700, sabe quanto que dá? 100. Em uma igreja, eu precisaria achar uma família a cada 100 pessoas para acabar com a orfandade na nossa cidade. Gente, isso é estarrecedor. Eu estou falando de crente, que se não entender a cruz, vai continuar vivendo seu mundinho pequeno. Se nós somos 700 mil evangélicos na nossa cidade, por que a gente não acabou com o problema da orfandade ainda? Um a cada 1.000. E uma só igreja, com 70 e tantos mil membros, não consegue dar resposta a isso. Palavras últimas. É isso mesmo, pessoal? Pode passar. Personalidades que foram filhos adotivos. Moisés. Sabia que Moisés foi adotado? Lembra da história? Filho da mulher lá, que não podia ter filho naquela época, ela chora um pouco, põe ele no balaio, desce o rio, a filha de Faraó pega, leva para casa de Faraó, Faraó o adota como um vô muito bom, e ela como mãe, filho adotado. Quando ele está grande, vê o seu povo sofrendo, ele fala, não quero mais sofrer, esse povo sofrendo, eu sou parte desse povo. E se rebela contra o próprio avô adotivo e quebra o esquema do avô, né? Que liberta o povo, quebra o negócio do avô. Esther, quem lembra de Esther? Esther foi adotada, pessoal. Sabia? Foi para casa, seus familiares morreram, foi para a casa de uma tia, viveu servindo essa tia de maneira espetacular, até que um homem, né? Encontrou com ela. Interessante que Deus levantou essas pessoas com uma missão muito especial, né? Libertar o povo. Moisés libertou o povo do Egito,
E ela libertou o povo da opressão da época. Ah, vai matar todo mundo? Começa por mim, estou aqui. Não é isso? E Jesus, pessoal? Jesus foi adotado? Sim ou não? Foi o sêmen de José que entrou em Maria? Então você está falando para mim que José o adotou a gestação, né? Porque já era vexatório. Maria não podia ter filho. Ela não era casada? Não é assim? Aí José aceitou a vergonha depois da iluminação do anjo também, né? Aceitou a vergonha, e o que ela fez com Jesus? Começou a procurar as marcas, né? Que a gente procura no filho quando nasce. Cadê eu? O que não se parece comigo? Não é assim? Foi o José. Só que José tinha uma informação dentro dele. É meu filho, cara. Trato como filho, ensino a profissão como meu filho. E Jesus se torna o libertador da humanidade. Uau! Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, nasceu em 46. 3 meses antes, seu pai supostamente morreu em um acidente de carro. Quando, anos mais tarde, sua mãe se casou com Roger Clinton, que adotou legalmente o garoto, dando a ele o sobrenome e todos os direitos de família. Uau! Simples. Investiu pouquinho, se tornou o presidente da maior nação, mais poderosa nação, chamada Estados Unidos. Eric Clapton. Fraquinho, né, gente? Quase não toca nada. Eric Clapton, na verdade, nunca foi legalmente adotado. Sua mãe, Patrícia, engravidou de um soldado canadense alocado na Inglaterra, que tinha uma família no Canadá. Quando ela deu à luz, o pai já havia voltado para a esposa e deixado a mãe sozinha. Os avós resolveram criar Eric como se fosse seu filho, acreditando que Patrícia era sua irmã mais velha. Ele descobriu tudo quando tinha 9 anos de idade. Da onde que vem aquelas letras, hein? Procura histórias. Tem porquê. Lembra dele cantando quando o filho dele morre? Não é assim? Nelson Mandela. Quem foi Mandela, hein, pessoal? Fraco. Fraquíssimo. Ele, na verdade, o ex-presidente sul-africano nasceu em 1918. Era filho de um nobre da tribo Tembu, que foi fundamental na ascensão do amigo Jongintaba ao trono da tribo. Quando o pai biológico de Mandela faleceu, vítima de tuberculose, esse Jongintaba o adotou informalmente aos 9 anos de idade. John Lennon, fraco. Peguei só alguns, tá? O pai dele abandonou a mãe não podia cuidar do garoto e ofertou ele para uma outra família e fugiu no mundo. Só o Beatles, tá? Só, tipo o óculos da Mara, assim, tipo Beatles. Steve Jobs, né, pessoal? Fraquíssimo. Quase não tinha inteligência. Sabe a história dele? Nasceu em 45, foi adotado dias depois por um casal, Paul e Clara, judeus. Fraco, né? Milton Nascimento, gente. Se não conhece Milton Nascimento, ainda não conhece música brasileira, né? Música contemporânea, popular brasileira. Filho biológico de uma empregada doméstica que morreu quando ele tinha pouco mais de 1 ano, foi mandado para Juiz de Fora, para a casa de uma avó, que o acolheu como filho e cuidou dele, com tudo que ele precisava como filho. São alguns de pessoas que tiveram uma segunda chance. Pode passar.
se fosse você, hein? O que você esperaria de alguém que ouvisse essa mensagem hoje? Se fosse você, num dia de manhã, com uma brincadeirinha com um giz, para desenhar algo no chão, e você desenhasse a figura do seu pai e da sua mãe. Você, como criança, o que você esperaria de alguém que está de frente a essa causa? Com essa realidade de revelação que a gente trabalhou? Ficaria olhando? Para encerrar, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Texto muito conhecido e utilizado no positivismo evangélico, né? Mas olha qual é o contexto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa ser conforme a imagem do seu Filho? Porque a imagem do Filho com F maiúsculo foi um filho resgatador de filhos. Reposicionador de pessoas ao propósito eterno de Deus. Volta lá, Alex. Volta. Qual foi o papel do filho ali? Recolocar de volta no propósito, não foi? E o que Paulo está falando para nós? A fim de que vocês sejam conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, seja o primogênito entre muitos que virão a partir de você. Novo legado. Nós, como seres humanos, em resposta ao que houve por nós, temos a mesma imagem do Filho. Que é o quê? Sermos família para as demais famílias da terra e quebrar um legado de orfandade. Imagem do Filho. Foi isso que ele fez. Gálatas 4, 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Estou terminando. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção? Quem? O reino de Deus é um lugar que, para entrar, você tem que ser adotado. Se nós fomos adotados, por que não adotarmos? Por que não? Se nós somos filhos adotados, por que não adotar? Quem recebeu o espírito de adoção? Nós. Último texto, existem vários, vou dar mais um. João 14, missão do Consolador. Olha o que próprio Jesus falou para nós, gente. João 14, 16. Incômoda, né? Não é incômodo? João 14, 16.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Presta atenção. Eu vou pedir ao nosso Pai, com P maiúsculo, que envie outro consolador, a fim de que você esteja para sempre convosco. O Pai, o Filho e nós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Promessa. 18. Para nós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Ele não nos deixou órfãos, sim ou não? Ele enviou o Espírito dele para sinalizar dentro de nós que nós carecíamos de uma filiação e de uma paternidade, certo? Esse Espírito iluminou o nosso interior, conseguimos ver a ação de Jesus, nos rendemos a ela, reconectados ao Pai. Nós recebemos filiação. Por que não sermos pais? Por que não adotarmos? Irmãos, eu acredito que se a igreja entender isso aqui, nós vamos trazer algo tão poderoso. Imagina a nossa comunidade se estendendo com essa mentalidade e acolhendo e manifestando na realidade natural, uma realidade que aconteceu espiritual. E podemos chegar aqui e cantar, céus e terra se encontram. Ou seja, a vontade do eterno para a nossa salvação se encontrou com a vontade eterna na nossa realidade natural. Eu acredito que terá muito poder disponível. Autoridade. David, mas eu já tenho 2 filhos, eu tenho 3, eu tenho 4. Ore. Porque o propósito é dele. Tem no mínimo 700 crianças hoje desconexas desse propósito. E somos quase 700 mil pessoas evangélicas só nessa cidade. Eu estou falando de achar uma pessoa entre 1000 para acabar com o problema. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, com medo, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Não pode mais ter medo. Entende? Se você tiver ainda com medo, você não experimentou isso ali, ó. Cruz. Porque se você experimentou cruz, não há lugar mais para o medo. Você se tornou filho. Você tem um pai. O grande problema é que tem muitos que não têm pai. E aí tem medo. Para fechar, último slide. Vai? Vai? Sempre me perguntei se eu estava preparado para adotar. Então eu percebi que nenhuma criança está pronta para ser órfã. Sempre me perguntei se eu estava preparado. E descobri que criança nenhuma daquelas que estão ali, ó, nenhuma delas, todas foram adotadas. Nenhuma nasce pronta para morar num abrigo, gente. Não tem. O que a Maria Fernanda tem na casa dela é direito de ser amada.
Mas as 700 que estão lá também têm direito. Também são filhas do mesmo Deus. Entende? E a gente fica polemizando, por exemplo, um ator global, de olho azul, de olho verde, sei lá, sei que o cara é, né? Se a minha esposa concordar, vai tomar um cocão. Então, casado com a sua senhora, foi passar férias, sabe aonde? Em Paris fazer compras. Não. Foi servir numa ONG voluntariamente na África. Missão de férias. E aí Deus, de alguma forma, une propósitos, né? Porque as pedras estão clamando. Se o filho não se manifesta, a criação geme e ela vai ter que tirar a água da pedra. Não é assim? E aí, faz uma pesquisa depois de quantas meninas na China são depositadas em abrigos. Crianças recém-nascidas, meninas, são jogadas como esterco em abrigos. Porque o que tem valor na cultura chinesa é o homem, que ele pode trabalhar e gerar recursos. Entende? Uma filiação que ultrapassa imagens estéticas. Né? Queremos assim, assado, parecido comigo, fora de mim, com tal idade. Não. Deus não fez assim. Deus simplesmente fez. Entende? Ah, não parece com você, mas uai, é meu filho. Quem disse que quando Jesus me encontrou eu parecia com o Pai? Né? Estava desfigurado. Agora eu estou querendo parecer. Né? Eu compro o mesmo óculos, eu uso o mesmo tênis. Não é assim? É um processo. Mas essas crianças não tinham sentença. Né? Sempre me perguntei se estava preparado para adotar. Então percebi que nenhuma criança está pronta para ser órfã. Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Antes a Priscila quer falar? Fala aí. Mas era para orar, né? Para orar. Isso, qualquer um. Que deve ser. Eu te chamo aqui. Gente, para a gente ser família, vai precisar ser homem, ser macho e ser fêmea, né? E assim estabelecemos família. Precisamos de filhos, porque se você não souber ser filho, você nunca saberá ser pai. Entende? Se você não for um bom filho, você nunca saberá ser um bom pai. Se você não tiver a paternidade de Deus construída a respeito de você mesmo, possivelmente você nunca conseguirá estabelecer uma família. E qual é o plano primário da nossa história? O foco da sua vida? Pense nisso. Estabelecer uma família. David, mas está difícil, viu? Falta homem. Falta macho. Falta mesmo. Tem mulher saindo pelo ladrão. Mas Deus não perdeu o propósito não, viu? Deus continua no governo. Ele continua juntando pessoas, juntando famílias, amarrando cordões de 3 dobras, de 3 nós. E eu quero orar também para você que sofreu já com seu pai. Talvez o seu pai deixou falências dentro de você profundas. Talvez ele morreu antes do tempo. Você queria um pouquinho mais do seu pai. Ou talvez o seu pai nunca foi pai. Ele
foi o entregador de compras. Chegava com a comprinha e só. E tem áreas na sua vida que tem distorções. Você não sabe por que você é assim, mas você é porque você nunca teve substância do Pai para te ensinar. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. É um convite a refazer o caminho à imagem do Pai, parecido com o Filho. E ser o primeiro, Jesus, o primeiro Filho, e sermos a imagem do Filho. Quebre esse legado de orfandade na sua vida e se torne um útero fértil para gerar vida. Uau! Feche seus olhos. Lembre do seu pai agora. A referência natural que você tem do próprio Deus. Pode deixar a saudade vir também, não tem problema. Pai, nós nos lançamos nos seus pés. De fato, precisamos aprender a te chamar de Pai. Porque é isso que o Senhor sempre foi e é isso que o Senhor sempre sonhou em ser para nós. Ser um Pai. E Deus, as nossas referências naturais, elas não foram suficientes, talvez, de nos mostrar o Senhor. Falhamos. Mas talvez os nossos pais naturais deram a nós aquilo que também lhe foi dado. E eles não tinham mais para dar, porque eles não tiveram a instrução do Senhor para dar. Mas essa manhã nós nos agarramos a Ti de novo, como a nossa referência paterna, como o nosso Pai. Esse Pai que vai dentro de nós, que sonda e conhece os sonhos do Filho, e que sonha junto, e que dá a mão, e que avança. Pai, eu oro para que o espírito de orfandade no nosso meio, o espírito de Moloque, ele seja diminuído, seja aplacado, Deus. Eu oro para que nós consigamos, Pai, quebrar esse ciclo de morte, de orfandade, e que entendamos, Deus, de uma vez por todas, a adoção feita por Jesus naquela cruz, como primogênito de muitos irmãos, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Pai, eu oro por pessoas que estão aqui nesse lugar e que ainda não têm a sua família, como expressão, como lugar de acolhimento fraterno, paterno, materno, emocional, resoluto. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que o sonho dessa pessoa, ou dessas pessoas, ela sonha com essa família, Deus, e o Senhor é poderoso para dar essa família, Pai. Nos mostre, Senhor. Mostre, revele, amadureça nossos homens, os tornem resolutos, machos, que tem valor no seu cunhão, que tenha força para assumir uma família. Desenvolva, Pai, a maternidade, a feminilidade, o papel da mãe que amamenta, a El Shaddai, aquela que dá do seu próprio leite para o seu filho, que dá a vida pelo seu próprio filho. Desenvolva isso nas nossas mulheres, Senhor. Em especial
especial, Pai, pela igreja dessa cidade. Pai, nessa manhã nós nos levantamos em revolta contra esses números. São quase 700 mil evangélicos em uma só cidade. Significa que eu precisaria achar uma família em 1000 pessoas. Por favor, Senhor, muda esse diagnóstico. Muda através de nós, muda através da nossa casa. E que a dinâmica da nossa vida seja o vem e vê. Vem e vê. Vem ver que é possível amar. Vem ver. Vem para minha casa e veja. Pai, eu peço também que Teu Espírito Santo denuncie os planos pequenos, as carnalidades, os caminhos tortuosos, as perdas de tempo, que muitas vezes assola a nossa vida. E nos coloque num plano, propósito eterno, estabelecer família, ser família para as demais famílias da terra. Por favor, Senhor, faça isso em nós, em nome de Jesus. Espírito está reajustando os sentimentos.